Amém. Que alegria estar aqui nesse dia, sempre uma honra, um privilégio. Pastor Edmu já comentou que é um mês de aniversários, aniversário dessa igreja, aniversário da pastora Carmelo, do pastor Edmu, meu também, e é razão de celebração. Eu gosto muito de comemorar meu aniversário, eu sei que o pastor Edmu também. E meu coração se enche de gratidão pela vida dada por Deus e sustentada por Ele, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher e, como o próprio nome diz, não é algo que é específico do Brasil. Na verdade, a origem do Dia Internacional da Mulher já remonta a mais de 100 anos. A princípio, foi um movimento que aconteceu na Europa, na Rússia, pelas mulheres trabalhadoras, operárias, que naquela época trabalhavam em média mais de 14 horas por dia, tinham salários bem menores que dos homens e se submetiam a condições perigosas de trabalho. Então as mulheres se uniram, fizeram protestos, fizeram greves, pedindo redução da jornada de trabalho, pedindo melhores salários, pedindo direito ao voto, já que eram cidadãs e deveriam poder também participar da escolha de seus governantes. Daí também tem um movimento mais tarde, que acontece em 1917, né? Os primeiros clamores foram em 1910 e em 1911 que tem a primeira celebração do Dia Internacional da Mulher. Mas em 1917 o mundo estava lidando com a Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, a Rússia estava envolvida também, mas em 1917 começou a Revolução Russa. E eles se afastaram da Guerra Mundial. E naquela época as operárias da Rússia também estavam pedindo pão, paz, fim da guerra e melhores condições de vida. Foi só em 1975 que a ONU reconheceu o Dia Internacional da Mulher e ficou global, né? Para celebrar as conquistas das mulheres, refletir sobre a igualdade e combater a discriminação e a violência. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do papel da mulher nos planos de Deus, mas também da importância do homem e como esse relacionamento deve ser complementar. Queria que você começasse acompanhando comigo a leitura de Gênesis, capítulo 2, somente o versículo 18. Gênesis 2, 18, estou usando a nova versão transformadora, diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Desde o início, o desejo de Deus é que nós vivêssemos em companhia, que nós tivéssemos alguém para caminhar com a gente. A união inicial é entregue a um homem e uma mulher que formam uma família e vão reproduzindo, né? E a gente vai estendendo. Já foram citados aqui alguns casos de prima, de quarto grau. É família, né? E a família, ela se multiplica, se propaga por essa união do homem e da mulher. E nós podemos observar na Bíblia quantas mulheres já participaram da mudança da história, já influenciaram situações muito relevantes e Deus escolheu usá-las. Desde a criação, nós percebemos que o homem e a mulher fazem parte do plano de Deus. Gênesis 1, versículo 27 diz assim: Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. O que diz o restante do versículo? Homem e mulher os criou. Então a gente pode perceber que a mulher, ela não é um acessório, não é um detalhe, ela é parte da formação da humanidade desde o início. Deus criou a humanidade, macho e fêmea, homem e mulher. E a mulher foi criada por um propósito. O primeiro versículo que a gente leu, em Gênesis 2:18, diz que Deus faria para o homem uma companheira que lhe fosse idônea. A palavra original no hebraico é Ezer.
Iezer é uma palavra que Deus usa para si mesmo, para dizer aquele que cuida, aquele que auxilia, aquele que protege. Essa palavra usada para mulher só é usada novamente para Deus na Bíblia, para expressar esse atributo, essa qualidade, essa capacidade de cuidado que Deus tem por nós, mas que também Ele deu à mulher. Podemos fazer as mesmas coisas, podemos dividir tarefas, podemos dividir funções, mas de forma geral, se a gente para olhar a sociedade, a mulher geralmente está mais dedicada a trabalhos que exigem um cuidado com o outro. Professoras de crianças e adolescentes, na sua maioria, são mulheres. Existem homens, mas tem mulheres. A área de cuidador do lar, cuidador de pessoas enfermas, geralmente são mulheres. A gente ainda tem mais enfermeiras do que enfermeiros, porque a mulher é inclinada a esse trabalho de cuidado com o próximo. E a gente precisa entender que ser auxiliar, ser parceira, ser alguém que completa, não é uma posição de inferioridade, mas uma posição de sustento, uma posição de suporte, uma posição de força. Por que Deus criou a mulher? A gente pode ver também aqui desde o princípio que a mulher tem a função de cooperar, trabalhar junto com o homem. Ela tem a missão de edificar a família. Salomão, que foi um homem bem conhecedor das mulheres, também conhecido como um dos homens mais sábios que já existiu. O pastor Edmu já citou aqui. Ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, é capaz de destruí-la. Então a mulher, ela tem... eu vi uma vez uma expressão que diz que a mulher é termostato na casa, né? O que faz o termostato? O termostato, ele decide a temperatura do local. Então, a mulher determina um pouco como vai estar o clima do ambiente, né? Uma mulher amargurada, reclamona, que só vê coisa ruim em tudo, defeito, ela consegue deixar o ambiente dessa forma. Mas uma mulher que tem esperança, que tem a palavra dentro dela, que tem sabedoria, ela vai edificar o seu lar, vai fazer com que a família olhe para cima, olhe para frente. Eu gosto muito na descrição da mulher virtuosa, em Provérbios 31, versículo 25, diz assim: ela se enche de força e dignidade e sorri diante do futuro. Força e dignidade, e olha para o futuro com esperança. Quantas vezes a gente não olha para o futuro com esperança? O pastor comentou aqui, a gente passa por dificuldades, tem dias difíceis, mas quando você pensa no amanhã, você pensa que vai estar melhor ou pior? Quem está conduzindo a sua vida? Qual é o nosso destino final? Estamos caminhando em direção a quem e ao quê? Isso deve encher o nosso coração de esperança. Devemos olhar para o futuro e sorrir. Não porque tudo vai estar perfeito, mas é porque o Emanuel está sempre conosco. O salmista o conhecia muito bem. Ele falou, ainda que eu ande, ou quando eu andar, no vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. A gente vai passar. A gente ora por cura, a gente deseja a cura daqueles que nós amamos. E Deus pode curar. E muitas vezes Ele cura. Mas mesmo quando Ele cura, um momento, a senha dessa pessoa vai ser chamada. Ele ressuscitou Lázaro. Mas um dia, Lázaro partiu definitivamente. Jesus curou tantas pessoas. Mas teve um momento que a vida ali acabou. Mas a nossa esperança vai muito além dessa própria vida. Uma mulher alinhada com Deus, ela pode transformar o seu lar, ela pode transformar o seu bairro, ela pode transformar a sua igreja, a sua nação. Se a gente começa a estudar os grandes avivamentos da história, praticamente todos eles têm um grupo de mulheres em algum lugar, orando, buscando a presença de Deus, se disponibilizando para ser usada por Ele. Eu quero citar rapidamente algumas mulheres da Bíblia, você pode
pensar em muitas outras. Eu trouxe só algumas, mas a primeira que eu quero citar, eu nem registrei ela aqui, mas é uma das minhas favoritas. Uma das minhas mulheres favoritas da Bíblia é Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. E se você conhece a história, você deve lembrar que no período que Moisés nasceu, existia uma lei para se matar os meninos judeus. O faraó estava preocupado com o crescimento deles por ali. E a mãe de Moisés, Joquebede, eu acho muito bonitinho, você pode ver depois em Êxodo 1, 2. A palavra diz que ela olhou para o menino e ele era muito bonito. Eu sempre rio quando eu leio esse versículo. Que mãe que olha para o filho e vai dizer assim, que menino feio, né? Acho que não. Mas ela olhou e falou, que menino bonito. E ela resolveu esconder ele, né? Escondeu, mas a gente sabe que tem uma hora que não dá mais para esconder o bebê. Começa a ficar muito barulhento, começa a crescer. E ela percebeu que a vida de Moisés não estaria mais nas suas mãos. Que mesmo sendo mãe, amando, ela não tinha como protegê-lo da lei do Egito. Então, o que ela fez? Cheia de confiança, ela preparou um cesto, fez o melhor que ela pôde, encheu de betume para ele não afundar. Ela colocou uma coisa bem confortávelzinha ali, colocou Moisés ali dentro e soltou no rio. Eu sou mãe. Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa. Ela foi sábia, ela pediu para outra filha dela acompanhar. Mas para mim é uma lição muito grande, de que tem momentos que a gente não tem o controle das coisas. Tem momentos que a gente não consegue salvar o nosso filho, a nossa família. E o que a gente tem que fazer? Entregar nas mãos de Deus. E saber que Ele vai cuidar. O que a gente pode fazer, a gente faz. Provérbios 21, 31 diz, prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu gosto desse versículo porque me faz pensar assim, tem uma parte que é minha. Joquebede fez a parte dela, separou um cestinho, impermeabilizou o cestinho, mas quem cuidou de Moisés? Foi o Senhor. E eu brinco assim que o final é muito feliz, porque o bebê volta para ela e ela ganha um salário para cuidar do filho. Que mãe que ganha salário para cuidar do filho? Né? Mulher valiosa essa, Deus recompensou. O pastor Edmundo deu um testemunho aqui, né? De entrega, de investimento. Ela entregou Moisés e Deus retribuiu, trouxe ele de volta. Ela ficou com ele por mais alguns anos e ela recebeu auxílio financeiro todos os meses enquanto estava com ele. Mas a primeira mulher que eu escrevi aqui foi Esther. Você deve conhecer a história de Esther. Esther, o seu nome original é Hadassa. Ela era judia, órfã, e ela foi escolhida para ser uma das candidatas à rainha. E ela venceu o concurso. O rei se afeiçoou a ela mais do que a todas as outras, e ela se tornou rainha da Pérsia. Mas aí você sabe a história, um homem com muita raiva de Mordecai, Amã, ele estava traçando um plano para destruir os judeus, e o rei, sem prestar muita atenção no que ele estava aprovando, assinou o decreto, e eles teriam permissão para exterminar todo o povo judeu num certo dia. Mordecai fica sabendo da história, ele chama Esther e fala, Esther, você tem que falar com o rei, você é judia, a lei é contra os judeus. Não pense que só porque você está no trono, você não vai ser atingida por essa lei. E a gente sabe que a princípio ela hesita, porque ela tem noção do risco. Ela sabia que ninguém poderia se apresentar diante do rei sem ser convocado. E já tinha mais de um mês que o rei não a chamava. Mas aí ela repensa e Esther 4, 14, ela diz assim... Não, Mordecai diz para ela, se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim.
Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quem era Esther? Uma órfã, uma estrangeira, uma mulher improvável de chegar à posição que ela chegou. Mas Deus a colocou numa posição estratégica. E ela convocou todo o seu povo a estar com ela. Nesse texto, a gente vê a palavra jejuar. Ela pede para o povo jejuar, mas historicamente a gente entende que toda vez que o povo se colocava em jejum, era um período de oração e consagração. Então, quando ela fala, peça para que jejuem comigo, por mim, ela estava falando, ora, se consagra, vamos buscar a Deus. Irmãos, não sei se vocês já fizeram um jejum de um dia, eu já tentei, eu tenho uma situação com hipoglicemia, então jejum para mim é um desafio. Mas ela chamou o povo a jejuar 3 dias. Não é pouca coisa, não. Você já passou 3 dias sem comer? É, sim, realmente um período de domínio da carne para a busca do Espírito. E qual foi o resultado? Ela foi instrumento de salvação para aquele povo, para aquela nação. Então, Deus nos coloca em lugares estratégicos. Talvez você diga assim, eu não sou rainha da Pérsia. Mas você está num lugar de influência. Você lida com pessoas dentro da sua família, na sua rua, no seu trabalho, na sua comunidade. As mulheres são as primeiras professoras da humanidade. Na maioria dos casos, são as mulheres que vão ensinar os meninos e as meninas a falar, a comer, a se higienizar. Então, Deus coloca cada um de nós em algum lugar que a gente tem valor, que a gente tem uma missão, que a gente pode fazer a diferença. Outra mulher que eu gostaria de compartilhar com vocês é Débora. Débora, ela também é bem famosa. Você pode abrir em Juízes, capítulo 4. E tem até um ministério de mães que oram, chamado Desperta Débora, que é inspirada nela, essa profetisa, essa juíza. E ela participa do combate a um exército e eles vencem. Aí ela entoa um cântico ao Senhor e no meio desse cântico ela fala, desperta, Débora. Juízes, né? Estou aqui em Josué. No cântico, na verdade o cântico é o capítulo 5, versículo 12, diz assim, desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte e entoe um cântico. E foi o que ela fez. Mas em Juízes 4:4 está escrito o seguinte, quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Débora, então, era profetisa, juíza e conselheira. As pessoas chegavam a ela para pedir direção. E num tempo de crise, ela foi levantada para orientar e cuidar de Israel. Deus levanta mulheres até hoje para aconselhar, para liderar, para ensinar, para direcionar espiritualmente. Débora teve essa missão e cada uma de nós podemos ter também. Uma outra mulher muito famosa, conhecida, queridíssima, é Ruth. Quem era Ruth? Uma moabita, um povo ruim, um povo que perseguia o povo de Deus. E ela se casou com um jovem judeu, né, da família de Alimeleque. Ele foi para Moabe num período de fome em Belém. E achando que podia cuidar da família dele, eu acho muito interessante, porque Belém estava passando por um período de fome e Alimeleque achou que a solução seria ir para Moabe. Eu fico pensando de onde ele tirou a ideia que Moabe era o melhor lugar para ir. Abandonou a terra que Deus tinha dado para procurar vida em outro lugar. E o que aconteceu em Moabe? Ele faleceu, seus 2 filhos faleceram, sua esposa ficou viúva, suas noras ficaram viúvas. De acordo com a cultura da época, Noemi foi muito sincera com as suas noras. Ela falou, olha, não tenho outro filho, não tenho como suprir vocês, o melhor é que vocês voltem
para a casa de seus pais. E as duas amavam muito Noemi. E foi um momento muito sensível. Orfa, a Bíblia registra que ela chorou, ela lamentou, mas ela decidiu voltar para sua família, que humanamente falando seria a decisão mais sensata. Mas Ruth, no capítulo 1, versículo 16, ela vai responder assim a Noemi: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Eu acho esse texto lindo. Eu não sei se você já foi em algum casamento que esse texto é citado. Se você já ouviu uma música onde isso é citado. É muito lindo um homem e uma mulher apaixonados dizerem essas palavras. Mas aqui a gente está vendo uma nora fazendo essa promessa de compromisso e fidelidade com a sogra. Não é comum. É algo de Deus mesmo que vinculou e uniu essas mulheres. Ruth era viúva, era pobre, era estrangeira. O que Ruth poderia oferecer para Noemi? O que Ruth poderia oferecer para a história? Mas a força não vem de nós, o prestígio não vem de nós. E quando elas retornam a Belém, Ruth, ela começa a trabalhar para cuidar da sogra. O que ela vai fazer? Ela vai pegar sobra, o que cai das lavouras, vai juntar lá. E de repente Deus olha para ela com muito favor. E ela vai parar, por acaso, na terra de um parente de Noemi. E daí ela é cuidada lá, ela é protegida. Boaz se preocupa com a segurança dela. Fala para ela, olha, não vai por aí não. Né? Podem te maltratar, podem abusar de você. Pode ficar aqui na minha terra. E daí ele vai descobrindo a história. Noemi fica empolgada, porque sabe que é um parente, poderia resgatá-la. E é isso que acontece. Ruth se casa com Boaz. Ela tem um filho com ele, chamado Obed. Noemi se sente preenchida com a chegada desse neto. E a Ruth vai se tornar nada mais, nada menos que a bisavó de Davi. E ela é citada na genealogia de Cristo. Poucas mulheres foram citadas na genealogia de Cristo, mas ela foi. Uma mulher fiel que nos impacta até hoje. Esses são alguns exemplos que nós podemos achar na Bíblia. Quantas outras nós poderíamos nos lembrar? Mas a palavra nos diz que não era bom que o homem vivesse só, e Deus queria companhia. Eclesiastes 4, capítulo 4, verso 9, também um livro escrito por Salomão, já num período mais idoso, com mais experiência ainda, olhando para a vida, vendo quanta coisa era vaidade, um sopro. Em Eclesiastes 4:9, ele vai dizer: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, a gente precisa entender que no processo da formação humana, Deus quer que nós caminhemos juntos. O mundo, ele pega a criação de Deus, os relacionamentos e distorce. Realmente, se a gente olhar para o passado, as mulheres, e hoje ainda em muitos países, elas foram colocadas numa posição de muita desigualdade, opressão, exploração. Os primeiros movimentos feministas foram para garantir comida para as mulheres, condição justa de trabalho, direito ao voto,
coisas legítimas, direito ao estudo. Em muitas sociedades as mulheres não podiam estudar. Mas o erro está em a gente querer competir os gêneros. Colocar a mulher numa posição maior do que o homem, ou colocar o homem numa posição maior do que a mulher. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós caminhemos juntos. E o homem pode se beneficiar muito com a sabedoria da mulher. Eu e o Brian, a gente já deu muitos cursos de casais, e ele costuma dar um conselho para os homens muito sábio. Ele fala assim: quando a sua mulher quiser alguma coisa, analisa bem. Se o prejuízo não for assim gigante, faz o que ela está falando. É melhor. É sempre mais sábio fazer o que a mulher está falando do que correr o risco, né, das coisas darem muito errado. Então, tem muitas piadas sobre isso, né? Mas a gente tem passagens bíblicas que mostram realmente que a mulher agiu com muita sabedoria. Eu não vou ler com vocês, mas 1 Samuel, capítulo 25, conta a história de Davi com as suas tropas, precisando de suprimento. E ele já tinha estado próximo aos servos de um homem muito rico chamado Nabal, e eles tinham protegido, cuidado desse homem. E ele estava próximo às terras de Nabal e sabia que era o tempo que Nabal estava tosqueando seu gado, que ele tinha muita coisa. Nabal tinha milhares de cabeças de gado, ele tinha muito recurso. Então Davi pede para os seus homens irem lá até Nabal e fala: olha, a gente cuidou de vocês quando a gente pôde, agora a gente está precisando, não dá para você dar um pouco de suprimento para a gente? E Nabal despreza Davi. Ele não simplesmente fala: olha, não vai dar. Mas ele fala: quem é esse Davi? Quem é esse? Tem muita gente aí fugindo do seu rei, eu não vou dar nada para esse Davi, não. E daí, né, seus soldados voltam, dão um recado para ele, Davi fica irado. Porque assim, ele estava num momento de fragilidade, ele estava pedindo comida. Se você está com fome, pede comida a alguém que tem, a pessoa diz que não vai te dar. Que sentimento gera? Davi ficou irado. Aí ele pegou a espada, pegou uma parte e disse: vamos lá, é hoje. Eu não me chamo Davi se até o final do dia sobrar um homem na casa de Nabal. Aí os servos de Nabal que viram tudo isso tinha acontecido, correram para Nabal, para falar: Nabal, repensa. Não. Eles foram falar com Abigail, a esposa. Dona Abigail, deixa eu contar o que aconteceu. Você sabe que seu marido não escuta ninguém. Ele é um homem duro, cabeçudo. Mas Davi ajudou a gente, agora ele precisava de ajuda. E seu marido foi grosseiro, desprezou. O que Abigail fez? Tomou atitude. Ela foi lá resolver. Juntou um monte de comida, juntou um monte de suprimento. Encontrou Davi no meio do caminho, já indo lá. Se prostrou diante dele e falou: meu Senhor, me perdoa. Eu não estava sabendo. A culpa é minha. Aceita aqui os nossos presentes, acalma teu coração. Deus tem te honrado em tanta coisa, você vai sujar as suas mãos num momento de ira. Não construa o seu reinado dessa forma. E Davi, ele tem o coração amolecido com a atitude de Abigail. Ela foi sábia. Ela sabia o que o marido dela não tinha condição de resolver. E ela chega a colocar diante de Davi a vida dela e fala: olha, quando o Senhor tiver resolvido, lembra de mim. E daí a gente sabe que Davi voltou, Davi se acalmou, pegou todo o suprimento. Ela voltou para casa, não falou nada para o marido naquele momento. Ele estava dando uma festa, bebendo, enchendo a cara, ele dormiu. E no dia seguinte, quando ele acordou, ela contou para ele tudo o que tinha acontecido. E a palavra diz que Deus o feriu e ele ficou lá, como em estado vegetativo, durou mais 10 dias e finalmente ele morreu. Davi escuta a história, pensa: Deus me honrou, eu não sujei minhas mãos, mas Deus resolveu a situação. E ele pega Abigail, a viúva, para ser sua esposa. Então a gente vê como a ação de Abigail foi uma salvação, tanto para Davi quanto para a casa de Nabal.
Porque se Davi tivesse ido lá, não só Nabal morreria, mas todo mundo que trabalhava com ele. Porque eles iam sofrer, né, os respingos da ação de Nabal. Então, Abigail é uma mulher também que me inspira muito. É uma mulher que não fica lamentando, é uma mulher que não fica reclamando do marido, é uma mulher que não fica apontando o dedo para o outro, é uma mulher que assume até uma responsabilidade que nem era dela. Mas ela pensou, não é momento de ficar achando culpado. Eu acho isso importante. Às vezes na vida a gente quer colocar a culpa em alguém. Dando um exemplo bobo, eu sou professora. Às vezes o aluno entra atrasado na sala. Aí eu até brinco que eu dou aula de manhã, quem entra atrasado eu falo assim, boa noite. Aí ele fala, boa noite não, pro bom dia. Não, boa noite, você chegou atrasado. Ah, a culpa não foi minha. Foi minha mãe, foi meu irmão. Eu falo, não importa de quem é a culpa, você chegou atrasado. A gente tem essa tendência de querer, parece que alivia o coração quando a gente fala, a culpa não é minha. Mas Abigail não usou desse recurso. Ela assumiu responsabilidade e resolveu. A outra é Ana, mãe de Samuel. Essa história já está logo no primeiro capítulo. Vocês sabem que Ana era estéril. Ela era casada com Eucana. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, que era fértil, que dava filhos a ele. Mas Eucana amava Ana. Só que Ana se sentia um nada. Porque naquela sociedade, se a mulher não tivesse filhos, ela não tinha nada. Então ela apresentava o coração dela diante do Senhor. Eles cumpriam com a lei judaica de ir até a cidade santa uma vez por ano. E tem aquela situação que ela está chorando, chorando, orando. E o profeta, com nenhum discernimento, acha que ela está bêbada, repreende ela. E ela fala, não, meu senhor, não estou bêbada. Eu estou derramando meu coração diante do Senhor, porque eu não tenho filhos. E naquele momento Eli a abençoa e ela gera um filho. E na sequência a gente vê o cântico de Ana, uma mulher que agradece, uma mulher que reconhece. Daí para mim também é um outro exemplo muito doloroso, mas Deus a honrou. Ela disse que se ela tivesse um filho, ela entregaria a Deus. Então ela fica com Samuel até ele desmamar. E ela vai lá e entrega Samuel para ser educado junto com o profeta. A palavra diz que todo ano ela ia lá, dava uma túnica para ele, um presente, mas Deus a abençoou com outros filhos. E o que a gente pode aprender com Ana? Um exemplo de perseverança, de fé. E ela não desistiu. Em Efésios 5, por volta do versículo 22, 23, Paulo começa a dar instruções para a família. E ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Aí ele vai falar, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Não é pouca coisa também não, né? Ah, o homem é o cabeça, Jesus também é o cabeça. O que o cabeça fez? Entregou a própria vida por amor ao seu povo. O que Deus espera dos homens é que eles amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Cristo não subjugou a igreja, Cristo não humilhou a igreja, Cristo a amou e se entregou por ela. Então, o modelo de liderança de Jesus é qual? Proteger, honrar, servir. Jesus falou, quem quiser ser o maior do meu reino deve ser o quê? O menor. Nós somos chamados para servir. As mulheres, muitas vezes, o Brian falou aqui na escola bíblica sobre a paciência da igreja e sobre o fermento, que é um ingrediente que uma vez misturado na massa você não consegue detectar, né? Ai, coloquei fermento, não era para colocar. Vamos tirar o fermento, é possível? Não. Ele está lá. E a princípio você olha e fala, o que o fermento fez com essa massa? Mas o tempo faz com que o fermento se manifeste. E as mulheres muitas vezes são como fermento. Existe até uma reflexão social sobre a invisibilidade feminina. As mulheres estão muitas vezes trabalhando por aí e ninguém está vendo, né? Eu falo lá em casa, a gente já tem um filho que está morando fora de casa, né? Ele mora em Santa Catarina e ele já aprendeu que não era um milagre a roupa dele aparecer limpa e dobrada na gaveta. Alguém fazia isso, né? E geralmente quando as mulheres estão trabalhando, muita coisa não é percebida. A comida aparece, a roupa aparece, a casa fica limpa. Mas deixa a mulher deixar de fazer alguma coisa. Ué, cadê a minha meia?
né? Quando falta, repara. Porque a mulher muitas vezes está trabalhando em silêncio e não é tão perceptível. E grandes homens da história cristã tiveram mães maravilhosas. A Bíblia vai citar para a gente Timóteo. 2 Timóteo 1,5, Paulo fala a Timóteo trazer à memória a fé não fingida que havia nele, a qual habitou primeiro em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. A fé de Timóteo não começou nele. 2 mulheres lhe ensinaram como deveria viver. Essas mulheres ensinaram a ele as Escrituras e capacitaram Timóteo a ter um caráter aprovado diante de Deus. Depois, Timóteo se tornou um dos principais líderes da igreja ao lado de Paulo. As cartas que Paulo escreveu a Timóteo são consideradas epístolas pastorais, instruções para o líder da igreja. Um outro cristão influente foi Agostinho de Hipona. A mãe dele era conhecida como a mulher das lágrimas, Mônica, porque antes da conversão, Agostinho vivia uma vida bem pecaminosa. Ele escreveu até um livro chamado Confissões, que ele vai contando todos os pecados dele, e o livro é bem grossinho. Mas a palavra diz que ele viveu muitos anos longe de Deus, mas a sua mãe constantemente orava por ele. Chorava diante de Deus e nunca desistiu. Tem um relato famoso de um líder da igreja que uma vez disse a Mônica: é impossível que se perca um filho diante de tantas lágrimas. E Agostinho finalmente se converte e ele se torna um teólogo importante na história da igreja, que vai desenvolver reflexões sobre a confirmação da existência de Deus, a origem do pecado, do mal. E ele faz uma grande diferença, um homem que inspira bastante. Outro que todos aqui devem conhecer é João Wesley. Ele é o teólogo, né, da Igreja do Nazareno. A mãe dele se chamava Susana Wesley. Ela tinha só 19 filhos. Alguém aqui tem 19? Alguém tem 10? 6? 4? 3? 3 eu tenho. Então, é fácil cuidar de 3 filhos? Não, né? Imagina 19. Mesmo assim, a gente tem registros que ela tinha um método impressionante. Ela ensinava a Bíblia diariamente aos seus filhos. Irmãos, era uma época que não tinha micro-ondas, não tinha liquidificador, não tinha máquina de lavar. E ela tinha 19 filhos. Como que a gente pode dizer que não dá tempo de ensinar a Bíblia aos nossos filhos? A palavra diz que diariamente ela reservava um tempo de oração. Ela tinha um versículo para cada filho. Ela ministrava a eles diariamente. E desses 19, pelo menos 2 a gente conhece bem, que é John Wesley, que se tornou o pai do metodismo, e Charles Wesley, que era irmão dele, e era bom na área de música. Muitos hinos que a gente canta foi o irmão do John Wesley que escreveu. E daí surgiu a igreja metodista, daí veio o movimento de santidade, daí veio a igreja do Nazareno. O último que eu quero citar é Charles Spurgeon. Ele também teve uma mãe que orava por ele, Dona Elisa. E ela costumava dizer para ele: se vocês se perderem, lembre-se que vocês tiveram uma mãe que orou por vocês. Não vai poder dar desculpa. E Spurgeon se tornou um dos maiores pregadores da história da igreja. A palavra diz que ele reunia milhares. E não era um tempo com projeção, com aparelhagem de som, assim, potente. Mas ele mesmo dizia que as orações da sua mãe tiveram um grande impacto em sua vida. Então, qual é a nossa conclusão? Deus usa mulheres? Sim. Mulheres corajosas como Esther. Aqui, quando a pastora Carmela orou, ela falou sobre coragem. Uma coisa que me impressiona na igreja primitiva é que eles eram perseguidos. E se você olhar os registros de oração, em nenhum registro tem que os membros da igreja primitiva falavam: Senhor,
livra-nos dos problemas, transforma a nossa vida mais fácil, ajuda a aliviar a caminhada. Não, eles oravam por coragem. Eles oravam por coragem para vencer as adversidades e os desafios. Nós precisamos ser um povo de coragem. A Esther foi uma mulher corajosa. Ela podia ter morrido só por ter se apresentado diante do rei. E ela venceu. Deus chama mulheres para serem líderes, como Débora. Débora foi uma líder da nação. Ela teve sabedoria, discernimento. Deus chama mulheres para serem fiéis como Ruth. Mesmo em tempos de dificuldades. Ruth não ficou se lamentando. Ai, que vida difícil. A gente acreditou em Deus e olha o que aconteceu. Não. Ela se preparou para o trabalho e Deus a honrou. Deus espera mulheres obedientes como Maria, mãe de Jesus. Ela não entendeu muito bem o que a Maria não entendeu muito bem o que ia acontecer, mas ela falou: seja feita a tua vontade, Senhor, em mim. Eu sou tua serva e eu vou te servir. Então, Deus continua nos nossos dias procurando mulheres que falem: Senhor, usa a minha vida para cumprir os teus planos. Me dá coragem, me dá sabedoria, me dá força, me dá fidelidade, me ajuda a viver em obediência. Mas Deus também chama os homens para que também digam: Senhor, ajuda-me a honrar, a valorizar as mulheres, essa complementaridade, e que nós possamos caminhar em unidade. Nós não podemos nos deixar contaminar com a mensagem do mundo, que as mulheres estão contra os homens, que os homens estão contra as mulheres. Nós fomos feitos para caminhar juntos. E quando isso acontece, os lares são restaurados, filhos são transformados, as igrejas crescem e as gerações são impactadas. Então, meu desejo é viver de uma forma que agrade a Deus e que eu possa ser instrumento do Senhor onde Ele me colocar. Jeremias 29 é uma carta aos exilados. O povo de Deus estava na Babilônia e eles não estavam felizes de estar lá. Quantas vezes a gente não está feliz onde a gente está? Quantas vezes a gente gostaria de estar em outro lugar? Mas a carta que Deus manda o profeta escrever para o povo é assim: construam casas, plantem jardins, casem-se, tenham filhos, floresçam onde eu coloquei vocês para estar. E que esse possa ser o desejo do nosso coração. Mesmo que no momento você ache assim: eu não estou no melhor lugar que eu gostaria de estar, mas que a gente pode dizer: Senhor, o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor sabe os planos que o Senhor tem ao meu respeito. Planos de paz e não de mal. Para nos dar o futuro que Ele tem para cada um de nós. Então eu espero, mulheres, que vocês tenham a alegria de ser mulher. Foi Deus que escolheu cada uma de nós para ser mulher. Homens, que vocês tenham a alegria de ser homens. E que tanto os homens quanto as mulheres tenham a alegria de caminhar juntos para a glória de Deus. Podemos orar? Querido Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor nos mostra desde o início os teus planos de unidade, os seus planos de ver uma humanidade que se completa e que caminha na mesma direção. Hoje te louvamos de forma especial pela vida das mulheres, um momento festivo para lembrar quantas batalhas já foram enfrentadas, para que as mulheres pudessem ter condições dignas de trabalho, ter salários dignos do seu empenho, para que as mulheres pudessem estudar, para que as mulheres pudessem votar. E te agradecemos porque nós sempre tivemos um lugar no teu reino. Jesus deu as boas-vindas às mulheres. As mulheres sustentaram o ministério de Cristo. As mulheres não o abandonaram nem no momento da sua morte. Estiveram lá no túmulo, o buscaram sem cessar. Então que o Senhor coloque no nosso coração a alegria de ser o que o Senhor nos escolheu para ser e que possamos ser usadas por Ti. Também pedimos que o Senhor desperte o coração de cada homem, em primeiro lugar, para serem gratos pela mãe que o Senhor deu.
alguém gerou, alguém se doou, alguém acolheu cada um de nós, e que possamos realmente valorizar a mãe que o Senhor tem dado a cada uma de nós, cada um de nós. E que nessa caminhada em sociedade, nessa terra, os homens possam olhar com respeito e admiração para as mulheres. E da mesma forma que as mulheres possam olhar com respeito e admiração aos homens. E que juntos possamos te honrar e trazer glórias ao teu nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.